Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Eterno Espírito Santo de Deus, vivificador, ensinador, mestre, consolador, nós damos ao Senhor toda a liberdade de o Senhor falar com cada um de nós que aqui estamos. A tua palavra, que ela é viva, que ela gera vida, que assim possa ser dentro de cada coração que está, ó Deus amado, pronto, cada ouvido que está atento, cada mente que aqui está, ó Deus, seja tomada agora, seja mergulhada, ó Deus amado, pelo Teu Espírito Santo, pelas águas vivas do Senhor, que haja liberdade de o Senhor tocar, agir, operar como Tu queres. Abençoa-nos, ó Pai, neste que é um momento tão especial quanto todo da reunião, que é o momento da Tua palavra. Fala ao nosso coração. Viemos aqui porque temos sede, ó Deus amado, de ouvir a Tua palavra. Já Te damos graças na certeza da vitória no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? O título dessa mensagem: chuva, trigo, vinho e óleo. Chuva, trigo, vinho e óleo. Cada um desses 4 itens que nós estamos falando aqui, eles têm uma importância, um significado relatado em toda a Bíblia. Nas promessas de Deus, nós sempre podemos confiar, amém? Sempre quando Deus lança uma palavra sobre a nossa vida, para a nossa vida, nós podemos tomar posse, confiar, esperar que vai acontecer. Ela é firme. A palavra de Deus, ela não pode mudar. Ele não se engana e é impossível para o Senhor se confundir. E porém, nós precisamos entender que tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, para todo o plano de Deus, há um tempo determinado. Todas as coisas que Deus faz na minha, na sua vida, têm um tempo determinado para se realizarem. Nada foge do controle das mãos misericordiosas do nosso Deus. Nada escapa ao controle, nada demora mais ou demora menos para se realizar na nossa vida. A vontade de Deus, ela é perfeita e no tempo certo, oportuno, Ele realizará para a glória do seu próprio nome. Quem está entendendo, diga amém. Ele é o sustentador do universo. Nas mãos do nosso Deus está todo o controle. E Ele já decidiu me abençoar. Ele já decidiu te abençoar. Ele já te elegeu como igreja, noiva do Cordeiro imaculada, sem mancha, sem ruga. E Ele te veste hoje, nessa noite, de vestes alvas, brancas. Não importa a maneira de como nós andávamos no outro tempo, na outra vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus. No momento em que nós o reconhecemos como Deus, entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos que somos pecadores. A misericórdia de Deus nos alcança. As promessas de Deus são para a nossa vida. Esses versículos aqui que nós lemos, nós vamos ver 2 coisas importantes aqui em cada um desses versículos, desses 2 versículos que lemos aqui em Deuteronômio. As bênçãos de Deus, para que elas nos alcancem, é necessário 2 coisas encontradas aqui. Primeiro, a obediência motivada por amor. Repita comigo assim, ó, obediência motivada por amor. Por que você obedece a Deus? Qual que é o motivo para você obedecer a Deus? É porque você pode receber uma recompensa em troca? É para que você não vá para o inferno? É para que as coisas boas aconteçam na sua vida? Ou mesmo que aquilo que você espera, aquilo que você quer que aconteça, não acontecer, você continua servindo a Ele porque Ele é Deus. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Primeira questão que Deus está olhando para nós é qual é a motivação da nossa obediência ao nome dEle. Qual é a nossa motivação para nós obedecermos? Tem que ser baseado no amor.
O Senhor Jesus, ele obedecia a Deus no seu ministério terreno por amor. Outra questão para que as bênçãos de Deus nos alcancem: o tempo certo de Deus na nossa vida. Quer que as bênçãos te alcancem? Eu quero. Você quer também? Glória a Deus. Primeiro, obedeça a Deus por amor. Segundo, saiba que há um tempo determinado por Ele para que as bênçãos de Deus aconteçam na nossa vida. Obediência é a chave para nós desfrutarmos do favor divino. Nós lemos aqui nesses 2 versículos, mas todo esse capítulo 11 vem falando a respeito dos benefícios da obediência. Então você quer que as portas da bênção se abram diante de você. Primeira coisa que é necessário nós fazermos é obedecer a palavra de Deus. O Senhor nos ensina a nós obedecermos. Ele estabeleceu essa verdade, Ele estabeleceu esse princípio para o nosso próprio bem. Quando nós obedecemos a Deus, nós é que somos beneficiados. Deus quer que nós dependamos totalmente dEle. Deus quer que nós esperemos somente nele. E é a nossa fé, é a nossa obediência, sabendo que tudo que Ele tem para nós é o melhor, é que agrada a Ele. A nossa fé em saber que a palavra de Deus é firme. A palavra de Deus não volta atrás. Primeira coisa que eu vejo aqui que Deus nos fala nesses versículos, a respeito da chuva. Nós conhecemos a história das promessas que Deus fez ao povo de Israel, que saiu do Egito, de uma terra desértica, e foi literalmente para o deserto caminho em direção à promessa de uma terra que manasse leite e mel. Um lugar onde o clima era complicado para se chover. Mas a Bíblia fala que no deserto, esta é a promessa, que mesmo no deserto, Deus ele mandaria chuva. Versículo de número 13, diz assim, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. No versículo 14 diz o quê? Darei as chuvas da vossa terra. Olha para o seu irmão, diga assim: as chuvas de Deus estão prestes a cair sobre você. Talvez você imagine, pastor, eu estou literalmente num deserto, eu estou passando por um lugar árido, de sofrimento, de sequidão, um lugar de provação, um lugar onde eu não vejo nuvens há muito tempo. Mas se Deus prometeu que Ele derramaria chuvas ao seu tempo, no deserto seu, no meu, no deserto, Deus ele é poderoso para fazer assim. Se você crê, diga um sonoro glória a Deus. Realmente só um milagre para isso acontecer. Chover no deserto. Lugar árido. Um lugar de baixa ou quase mínima umidade. Se você, como eu, tem reclamado nesses dias da umidade do ar, na sequidão que o ar está, difícil para respirar, difícil para dormir, saiba que o deserto é um lugar muito pior. Deserto a mínima umidade. Deserto é um lugar de sequidão, de sofrimento, de morte. A vida não pode permanecer ali. E era o lugar que Deus estava conduzindo o seu povo a passar, pelo deserto. Mas qual era o segredo da chuva cair sobre eles? Obediência. Ao tempo certo de Deus, Ele enviaria chuvas que matam a sede, que dão vida, que restauram o solo que está morto e que fazem com que ele seja fertilizado e brote vida e gere vida. E no lugar de morte, através da chuva de Deus, pode ser gerada vida e vida com abundância. Quem sabe você pensa que a sua vida é um deserto estéril, nada pode produzir. O Senhor chama a sua atenção nessa noite para a sua obediência. A obediência para o seu próprio bem. Obedecer a Deus para que você seja abençoado, para que você seja fortalecido, para que você possa ver em nome de Jesus as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Quantas vezes nós olhamos para nós e só enxergamos sequidão, nós só enxergamos um lugar vazio, um lugar de calor excessivo, mas o Senhor ele promete enviar a chuva para renovar as nossas esperanças. A chuva vem sobre a terra, prepara o solo, e depois do solo já encharcado com essa água, a vida começa a surgir. Quem sabe você está aguardando essa chuva há tanto tempo, essa chuva espiritual,
essa chuva de bênçãos para mudar a sua vida, para renovar a sua esperança, para te dar um vigor novo. Nessa noite, Deus fala, obedeça a minha palavra e você verá que vai acontecer. Ninguém jamais ficou desapontado por esperar em Deus. Quando nós esperamos por homens, nós podemos nos desapontar. Mas quando nós esperamos na palavra daquele que não mente, nós podemos ter a certeza que a sua promessa vai acontecer. Ela vai acontecer nas nossas vidas. A chuva tinha um grande significado naquela época, e principalmente naquele lugar de deserto. A sobrevivência dependia do plantio, dependia da agricultura. O solo era o lugar de onde o povo tirava o seu sustento, tirava o seu mantimento. E se não houvesse chuva, não haveria comida em cima da mesa. Tanto é verdade que o povo de Deus, por causa dessa opressão, das dificuldades, da chuva que não vinha, em consequência do seu pecado, eles passaram a não servir mais a Deus e passaram a servir o Deus pagão da chuva e da fertilidade chamado Baal. A chuva não vinha, a promessa não vinha, Deus não respondia. Mas por que Deus não respondia? Porque o povo havia virado as costas para Deus. E quando Deus não responde, o homem ele tenta preparar deuses. Ele tenta construir deuses. Ele tenta fazer imagem de deuses para adorar e para servir. E o eleito que foi o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, era o Deus pagão chamado Baal. A fim de que, crendo nele, sacrificando diante dele, ele pudesse enviar a chuva e enviar também o mantimento. Por isso o Senhor ele levanta, tempo depois dessa promessa de Deuteronômio, ele levanta um homem chamado Elias. Elias, o profeta que foi levantado por Deus com grande autoridade, com grande poder, ele veio para desafiar os profetas de Baal. Mas mais do que isso, ele veio para fazer com que o povo que estava na idolatria, preso na idolatria, pudesse voltar novamente ao Deus de Israel, ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus que manda a chuva no tempo certo, ao Deus que dá vida, ao Deus que do pó da terra ele gerou o ser humano, toda a raça humana, o Deus fiel que te trouxe aqui nessa noite, e o Deus fiel que diz que se a sua vida está um deserto, nessa noite se você crer, Deus vai começar a enviar chuva sobre a sua vida, mas tem que obedecer. Elias é levantado para mostrar e revelar quem era o verdadeiro Deus. Até o próprio povo de Israel havia se perdido. Tanto é que Elias tem que dizer, olha, se o vosso Deus é Deus, então serviu. Mas se é Baal, serviu. Uma hora eles estavam servindo a Deus com desencargo de consciência. Outra hora eles olhavam para o céu. Eu ia uma hora lá, ia lá, acendia uma vela para o Deus Baal, para que ele mandasse chuva. Eles não sabiam mais quem era Deus na vida deles. No momento de dificuldade, no momento onde nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, nós temos a tendência, o nosso coração humano tem a tendência de arranjar um Deus para nós servirmos. Quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, ele continua sendo Deus. Quando ele se cala, nós temos que continuar firmes na última palavra que ele deu a nós. Nós não precisamos correr atrás de profetas, nós não precisamos correr atrás de outros deuses, nós podemos ficar firmes no mesmo lugar. Não precisamos nos mover para lugar algum, porque ele é Deus que está enviando uma nuvem que vai cair sobre você, sobre a sua vida, como chuva, para matar a sede, para tirar o calor excessivo, para te dar conforto, para te dar vida, para te dar a bênção que ele promete. Tiago, ele escreveu o seguinte sobre o profeta Elias, na sua carta. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Depois do tempo de sequidão, de deserto, de desespero, se você permanecer
como Elias orar a Deus, permanecer em obediência ao Senhor, a chuva de Deus virá e os frutos vão germinar para a glória do nome dele. Aqui nós percebemos nitidamente nesse versículo a importância da oração. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós. Homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas ele orou com instância. O que é orar com instância? Com insistência. Ele não parou. Ele não desconfiou, mesmo quando ele mesmo ficou sem alimento. Deus fez o milagre de enviar os corvos. Deus fez o milagre, meu irmão, dele comer na casa daquela viúva, de Deus multiplicar na vida daquela mulher que sustentou o servo dele. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus ele prepara, meu irmão, a bênção. No deserto, Deus prepara uma mesa para nós. Você está entendendo isso? Diga amém. A importância da oração, a importância de nós orarmos. Qual é a sua necessidade hoje? Naquela época era chuva. Qual é a sua necessidade hoje? Voltando aqui ao livro de Deuteronômio. Depois da promessa vem a obediência. Depois da obediência, o tempo determinado. E depois do tempo determinado vem a chuva. Amém? Preste atenção então nessa sequência. Vem promessa primeiro. Não existe nada, apenas a palavra. Quando Deus criou o universo, não existia matéria. Não existia nada. Era um vazio absoluto. E pela palavra de Deus, as coisas vieram a acontecer conforme a sua vontade. Você olha para a sua vida, você não vê nada. Você não vê nada que possa ser transformado. Você não vê nada que possa ser mudado, porque não tem nada. Mas segundo uma palavra do poderoso Deus, do nada ele faz tudo. Primeiro vem a promessa, depois nós temos que obedecer. Temos que crer nessa palavra. Depois da obediência tem um tempo determinado. Um tempo para todo o propósito de Deus. E depois que você espera esse tempo, você pode estar certo que a chuva de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Perceba aqui, na nossa realidade hoje, trazendo para os nossos dias. Chove o ano todo? Todo dia chove aqui? Sim ou não? Não. Qual é a época do ano predominante das chuvas? Dezembro até março. Há um tempo onde predomina as chuvas. Esses meses, dezembro até março, existe um tempo determinado para chover. Deus é que está no controle de todas estas coisas. Há um tempo determinado na sua vida, meu irmão, para a chuva de Deus te alcançar. Diga amém. Tudo está pré-estabelecido pelo Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele passa a pregar para os gentios sobre o controle de Deus na natureza, lá em Atos 14:17, está escrito assim, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Época de colheita é época de festa. Mas a época onde tudo está seco, onde você olha para as plantas, elas estão até esturricadas, estão sem cor, não tem mais aparência, por causa do calor excessivo, o sol que incide sobre elas. Você olha, você pisa no chão, do chão sobe a poeira, porque o solo está sequíssimo. Quando vem o inverno, a época também da seca, as folhas que caem, as árvores que ficam sem aparência, mas quando começa as primeiras chuvas, o solo começa a ser revigorado e as plantas começam novamente a crescer, a ter aparência, a cor predominante verde de vida, de saúde. Assim também é a nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por momentos, meus queridos, onde parece que acabou, onde parece que tudo está seco, onde parece que a vida foi embora, mas ao sinal das primeiras chuvas, tudo começa a brotar novamente. A vida está contida em você, meu irmão. A vida que é o Espírito Santo está contida dentro de você. Mesmo que o seu exterior não demonstre isso, mesmo que as pessoas olhem para você e não vejam diferença alguma aos olhos naturais, dentro de você há um potencial. Deus habita dentro de você. As chuvas virão, a vida virá e a bênção de Deus vai ser
estabelecida em você. Se você acredita, levanta a mão, diga amém. Glória a Deus. Assim também é a nossa vida, conforme estações do ano. Ele que tem o controle, meu irmão. Deus é que tem o controle para ordenar, para fazer da nossa vida o que Ele quer. O tempo de chuva de Deus na sua vida está chegando. Você crê nisso? Está chegando o tempo de deserto acabar, findar. Está chegando um novo tempo de chuva. Você pode tomar posse disso pela fé no nome de Jesus? É pela palavra de Deus. Tome isso para você. Agarre essa palavra, agarre essa verdade. E depois que vem a chuva, o que acontece? Vamos voltar lá para Deuteronômio capítulo 11, versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. O que vai acontecer? Para que recolhais o vosso cereal. Com a chuva que Deus prometeu que o seu povo, que viria ao seu povo, Deus fala que o povo iria recolher o cereal ou o trigo. Trigo é o alimento, e alimento é necessário para a sobrevivência. Com esse se faz o pão. O trigo é o símbolo do pão, é o símbolo da palavra, é o símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o símbolo da vida. Jesus mesmo, ele declarou em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus bateu no seu peito e disse, eu sou o pão da vida. A primeira coisa que a chuva traz para nós, a esperança da chuva concretizada no seu derramar sobre as nossas vidas, é que virá o trigo da palavra. O trigo que nós temos que recolher no celeiro do nosso coração. O trigo é essa palavra que vai nos sustentar nos momentos de dificuldade. O trigo é o alimento que nutre o nosso corpo para nós darmos passos de fé. Trigo é o Senhor Jesus falando ao nosso coração. Trigo é essa palavra que você está ouvindo nesta noite. Trigo é essa promessa que Deus faz para você, de uma esperança renovada, de um futuro melhor. Se você obedecer a Deus, é certo que a chuva virá e o trigo começará a brotar. E você tem que colher esse trigo, meu irmão. Colher o trigo é buscar essa palavra, é buscar esse alimento. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, Satanás, quando Jesus estava com fome, Satanás propôs para Jesus, transforme essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, você está com fome. Se você é filho de Deus, você não pode passar fome. Então faça isso, transforme essas pedras em pães. Qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Nem só de pão viverá o homem. Essa palavra estava no coração de Deus. Deus já havia dado ela ao homem há tempos atrás. E Jesus viveu e suportou o deserto da provação, porque ele recolheu no seu coração, no celeiro do seu coração, o trigo, a palavra de Deus. E ele repetiu a palavra de Deus. E ele venceu o Satanás no nome de Jesus Cristo. Como que está o seu celeiro, meu irmão? Está cheio de trigo aí? Ou está cheio de ervas daninhas, de coisas que não servem para nada, ou ele está vazio? É tempo nessa noite de nós começarmos a colher esse trigo, essa palavra. É tempo de nós nos alimentarmos da verdade das Escrituras para que nós sejamos fortalecidos. Se você entendeu, diga amém. Quando Deus libera a sua palavra sobre nós, ela é alimento para a nossa alma. Quando Deus fala ao nosso coração, é vigor para o cansado, é remédio para o doente, meu irmão, é alegria para o triste, é cura para aquele que está triturado pelas opressões deste mundo. Renova, dispõe-te, e você, quando você recolhe esse trigo, guarda no seu coração, você tem força para continuar. E o vinho? A palavra do Senhor lá também, voltando em Deuteronômio 11, 14, diz assim, ó, e o vosso vinho. O vinho é o produto do quê? Da uva. O vinho é o suco da uva, extraído da uva. E o vinho nas Escrituras simboliza alegria, simboliza celebração. Isso nos remete à história de Melquisedeque. Melquisedeque que surgiu na história bíblica.
Melquisedeque, ele é um pré-anúncio do reinado e do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E ele foi o primeiro que trouxe pão e vinho a Abraão, símbolos da Santa Ceia, pão e vinho, trigo e uva, que só podem existir por causa da promessa e por causa da chuva de Deus. Jesus só veio até nós por causa da promessa de Deus, já estava estabelecido. Mas para nós alcançarmos a salvação gratuita para nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos recolher este trigo. Nós precisamos recolher as uvas e preparar celebração, festa. O deserto deixa de ser um lugar de morte quando a chuva vem e passa a ser um lugar de celebração. Se você entende, diga amém. Trigo, vinho, símbolos da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 23, versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O cálice transborda do quê? De vinho, de alegria, de celebração. É por isso que eu não posso entender o povo de Deus com cara feia. O povo de Deus triste, sem abrir a boca, quando ouve o trigo, quando colhe o trigo. Você está colhendo o trigo aqui nessa noite, nesse lugar, meu irmão. Quando você colocou o pé aqui dentro, não por esse lugar, não por nós, não pela igreja que se reúne aqui, mas pelo Deus desta igreja. Ele já começou a dar trigo para você. Ele já começou a te alimentar nos momentos de oração, nos momentos de louvor, onde os cânticos eram ministrados. O trigo estava sendo liberado. Tome posse desse trigo, meu irmão. Saia daqui nessa noite fortalecido, alimentado para a glória de Deus. E quando nós recebemos o trigo, o vinho, nós celebramos, nós adoramos, nós buscamos a Ele mais e mais de todo o nosso coração. Diga amém. Óleo. O óleo e o cálice transbordante. O óleo simboliza a unção de Deus, simboliza poder espiritual. O óleo simboliza autoridade. O óleo simboliza celebração de vitória. A unção com óleo tem essa celebração. E o óleo é o fruto da azeitona. É o azeite que é extraído da azeitona para nos dar vida, unção, autoridade no poder daquele que é o óleo maior tipificado na Bíblia, que é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado em toda a palavra de Deus como óleo. E aqui o salmista Davi, ele coloca essa verdade. Chega de dor, chega de escassez, chega de tristeza, porque é tempo de nós celebrarmos a Deus. Colhemos o trigo porque veio a chuva. Nós colhemos agora a uva, fizemos o vinho da alegria. E agora vem o óleo da unção. Chega de escassez, acabou a fome, acabou a tristeza, acabou a doença, vem a vida de Deus, Deus te renova para a glória do nome dele, amém, igreja? Celebração é o que o povo de Deus tem que fazer quando essas bênçãos vêm até o coração dele. E o óleo aqui simbolizando o fruto da oliveira, o Espírito Santo. Salomão, ele escreveu em Eclesiastes 9:8, em todo tempo, repita assim comigo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes alvas, brancas, fala sobre santidade, sobre santificação, separação do mundo corrupto para o serviço exclusivo de Deus. Vestes alvas e, por fim, o óleo sobre a sua cabeça. O óleo sobre a nossa cabeça é o poder do Espírito Santo protegendo os nossos pensamentos, protegendo a nossa mente, protegendo aquilo que do coração sobe para a mente, para nós não praticarmos aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Se o óleo não estiver sobre a nossa cabeça, meu irmão, os pensamentos começam a vir, pensamentos de derrota,
Pensamentos como você não vai conseguir, não tem esperança para você, não há jeito da sua vida mudar. Mesmo com a promessa de Deus, os pensamentos vêm na mente dizendo: olha, você está vivendo no deserto e já faz tempo e não vai vir chuva coisa nenhuma. Se nós não tivermos o óleo do Espírito Santo na nossa cabeça, nós vamos sucumbir à voz desse mundo. Salmo 23 ainda que diz: o óleo sobre a cabeça, unges-me a cabeça com óleo. Além de proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, o óleo nos prepara para recebermos a prosperidade de Deus. Quando nós estamos envolvidos no óleo, quando nós estamos encharcados pela vida do Espírito em nós, aí sim começa a vir a prosperidade de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque agora, cheios deste óleo, dessa unção, nós sabemos administrar as bênçãos de Deus. Deus não dá bênção de qualquer maneira, porque senão o homem se perde com elas. Senão o homem não sabe lidar com as bênçãos de Deus. Por isso que há um preparo. Por isso que deve haver a experiência no deserto para a preparação, para nós valorizarmos quando a chuva de Deus vier. Você está entendendo isso, meu irmão? Por isso Deus conduz os nossos passos em direção ao lugar de sequidão, para que nós tenhamos experiência e para que nós saibamos aproveitar o óleo de Deus, a prosperidade do Senhor e tudo aquilo que Ele nos dá. O óleo também na Bíblia é símbolo de cura. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 5, versículo 14, diz assim, está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em o nome do Senhor. O óleo é símbolo de cura, símbolo de bênção, símbolo do Espírito Santo. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão, nós podemos aguardar que as promessas de Deus são firmes e virão sobre a nossa vida. Não importa a tua enfermidade, não importa a dor da sua alma, não importa o quanto você tenha esperado até o dia de hoje, comece a colher o trigo nessa hora. Comece a colher as uvas, o óleo da unção. Espere o tempo de Deus e você verá a cura de Deus na sua vida. E você verá a prosperidade de Deus sobre a sua vida e sobre os seus. Obedecer a Deus em amor e esperar o tempo determinado dele. Ele envia a chuva, ele nos faz recolher o trigo, nos faz recolher o vinho e nos faz recolher o óleo. Feche os teus olhos para nós orarmos em nome de Jesus. É tempo de nós recebermos essa chuva de Deus. E ela trará consigo trigo, vinho e óleo.